J mais ABC. Oferecimento Coop, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Olá, boa noite, bem-vindos à segunda edição do J mais ABC desta sexta-feira, 19 de julho. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre as principais notícias que circularam na tarde desta sexta-feira e vamos também ter na nossa tradicional sala de entrevistas, hoje um grande especialista, eu estou falando do Dr. Eduardo Gomes de Azevedo, ele é geriatra e vai falar sobre o Alzheimer, um assunto da vida moderna e que preocupa muita gente. Então, se você está querendo saber e conhecer muito mais sobre este assunto, a nossa sala de entrevistas está imperdível. E claro, para dar início a esta sala de entrevistas, nós preparamos um VT que explica um pouquinho sobre esse assunto. Eu estou falando sobre a dieta cetogênica, que pode melhorar a cognição no CCL e o início precoce do Alzheimer. Confira todos os detalhes agora na reportagem de Vinícius Pazini. A dieta cetogênica pode melhorar a cognição nos adultos mais velhos, apresentando os primeiros sinais de demência, sugere pesquisa preliminar. Pesquisadores descobriram que quando adultos mais idosos com comprometimento cognitivo leve modificaram sua alimentação para uma dieta cetogênica pobre em carboidratos e rica em gorduras, eles apresentaram discreta melhora da memória, medida por um teste padronizado. Dos 413 ensaios clínicos com novos medicamentos para a doença de Alzheimer, realizado entre 2002 e 2012, 99,6% das substâncias pesquisadas não produziu nenhum benefício significativo. Para comprovar a viabilidade da implementação modificada em adultos mais velhos com o quadro inicial da doença de Alzheimer, ou comprometimento cognitivo leve, e analisar se as mudanças funcionais, comportamentais, cognitivas e emocionais dos participantes são mais favoráveis entre os que estiveram fazendo uma dieta de Antix, modificada em comparação a uma dieta de controle. Os pesquisadores fizeram um ensaio clínico randomizado. Os primeiros resultados sugerem que, ao modificar a alimentação dos pacientes com comprometimento cognitivo leve ou doença de Alzheimer na fase inicial para uma dieta cetogênica rica em gorduras e pobre em açúcar ou amido. Muito bem, então para entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos dar início rapidamente à nossa sala de entrevistas de hoje. Muito bem, então estamos aqui na nossa sala de entrevistas e hoje, uma sexta-feira, estamos recebendo aqui a presença ilustre do Dr. Eduardo Gomes de Azevedo. Boa noite, doutor. Muito obrigado por sua presença, viu? É um prazer estar aqui e falar de assuntos tão interessantes. Pois é, e necessários, né? O doutor Eduardo, para quem ainda não o conhece, embora ele seja um renomado médico, conhecido por todos, o doutor Eduardo é CEO da rede de clínicas Ana Aslan no Brasil e como gestor, ele lidera uma equipe multidisciplinar de profissionais em suas clínicas, levando saúde para todos, com muita informação e ótimos tratamentos. O assunto de hoje, doutor, a ser tratado, é sobre uma doença moderna no mundo moderno, que é o Alzheimer, e que preocupa muita gente. Mas antes da gente dar início efetivamente ao assunto do Alzheimer, eu queria falar hoje primeiro sobre a longevidade. Há cerca de 100 anos aí, mais ou menos, o sujeito vivia até os 36, 37 anos. Né? Isso. E morria velho, né? O pessoal fala, morreu velho, coitado, 37 anos, né? Hoje, a gente já vê casos de pessoas aí passando dos 100 anos. Li alguns artigos do senhor e o senhor garante que em breve muita gente vai passar dos 100 anos com muita saúde. Por que essa mudança nessa faixa etária, né? Por que se vive mais? Alimentação, progresso? O que fez o homem sobreviver mais? Eu diria que um conhecimento mais profundo da alimentação e o uso das vitaminas, minerais, aminoácidos. Por exemplo, a medicina
ortomolecular, que a gente chama de terapia ortomolecular, do Linus Pauling, prêmio Nobel 2 vezes. Linus Pauling, um cientista que foi Nobel 2 vezes, morreu com 94 anos. Eu tive com ele na Califórnia, quando ele estava com 92 anos. Puxa vida. Espetacular, genial. E ele criou a medicina ortomolecular. Eu lembro que a doutora Ana Aslan, para quem não conhece, a doutora Ana Aslan foi a maior geriatra de toda a história da humanidade. Todos os estadistas dos anos 60 para cá trataram com ela. Mao Tse-tung, Perón, General Tito da Iugoslávia, Generalíssimo Franco, rei da Espanha, De Gaulle da França, Churchill da Inglaterra, Poxa Johnny vida. Kennedy, Bob Kennedy. Só personalidades. Personalidade. Rainha Mãe da Inglaterra. Enfim, os mais jovens, né, o Stallone, né, Marilyn Monroe. Só celebridade, só nata mesmo. Só né? nata mesmo. Então, todos trataram com ela. Né? A doutora Ana Aslan, ela desenvolveu uma tecnologia que você retarda o envelhecimento. E o tratamento dela, você vai falar em Alzheimer, quando a gente trata usando a técnica da doutora Ana Aslan, nós temos resultados surpreendentes usando a tecnologia da doutora Ana Aslan. Da doutora. E eu fiz pós-graduação com ela na Romênia. É uma mulher extraordinária, uma mulher, na época de 60, onde a mulher era completamente discriminada, essa mulher venceu tudo. Né? E se tornou todos os títulos que um ser humano médico poderia ganhar, ela ganhou todos. Né? E passou a tratar todos esses estadistas. À época, o rei da Romênia, ele privilegiava a saúde e a educação. Entendi. Então, como você compra um jogador de futebol hoje... precisa, né? Exatamente. Aí ele comprava os cientistas na Europa, o Parron, que foi o grande mestre que ajudou a doutora Ana Aslan a desenvolver essa tecnologia. O Parron era o maior cientista do mundo. E esses resultados são fantásticos, né? Pois é. E esse trabalho, o tratamento Ana Aslan, eu costumo dizer que é o melhor tratamento do mundo. É primeiro sem segundo. Né? Primeiro sem segundo. Bom, referências não faltam, então, para esse tipo de tratamento. E nós vamos falar assim mais profundamente sobre o Alzheimer, porque é uma doença que realmente preocupa a grande parte das famílias, principalmente aquelas que têm entes que já atingem uma certa idade. E muita gente confunde, como o senhor mesmo já explicou, demência com o Alzheimer. E eu quero que o senhor explique isso no próximo bloco. Antes da gente ir para o intervalo e ir para o próximo bloco, eu quero dar uma corrida nas notícias locais aqui e a gente já volta com o nosso papo, que é bem interessante. Perfeito. Olha só, doutor, o que aconteceu aqui no ABC. Na madrugada de ontem, uma pessoa foi vítima de um sequestro relâmpago. Durante a perseguição dos policiais, ela foi jogada para fora do carro. Veja o senhor e a senhora que está dentro de casa. Essa vítima, além da humilhação, do medo e de tudo, ainda foi jogada para fora do carro em movimento pelos bandidos durante a perseguição policial. A polícia acabou prendendo um e o outro morreu na troca de tiros com a polícia. A vítima foi levada para o hospital porque na queda bateu a cabeça e tudo mais, e ainda não foi informado o estado de saúde dela, porque tudo isso aconteceu ontem por volta das 10 da noite. A nossa equipe de jornalismo fez uma matéria explicando um pouco mais sobre essa terrível ocorrência policial. E quem fez, obviamente, é o nosso repórter Vinícius Pazini, e traz agora para você todos os detalhes desta ocorrência policial aqui no ABC. Roda! Uma vítima de sequestro relâmpago foi jogado para fora do carro durante uma perseguição policial, que terminou com o suspeito morto durante o tiroteio com a polícia militar em São Bernardo do Campo. Era por volta das 9h30 da noite. O homem estava parado na estrada Eiji-Kyuchi, quando foi abordado por dois criminosos. Um dos criminosos assumiu o volante e outro sentou no banco de trás com a vítima. Testemunhas acionaram a polícia que localizou o carro. Quando os criminosos perceberam que estavam sendo seguidos, fugiram e jogaram o motorista para fora do carro.
A vítima bateu a cabeça e foi levada para o Hospital Santa Helena, em São Bernardo do Campo. A polícia continuou a perseguição, que terminou em um condomínio. Um dos criminosos desceu do carro e foi preso. O segundo suspeito fugiu e atirou nos policiais durante a fuga. Os policiais revidaram. O suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Muito bem, que coisa horrível, hein? Mas é isso aí, a vida que segue, não é verdade? O importante é que o bandido foi preso e o outro está no lugar onde merece. É bandido bom e bandido morto, pelo menos é a minha opinião. Nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta com a nossa sala de entrevistas, onde o doutor Eduardo vai falar um pouquinho mais aí sobre esse Alzheimer e essa doença que apavora muita gente. Rapidinho, o J Mais ABC segunda edição volta em instantes, não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa sala de entrevistas, hoje recebendo o doutor Eduardo Gomes de Azevedo e vamos falar aí mais um pouco sobre Alzheimer, essa doença que tanto apavora as famílias. Doutor, a gente falou no primeiro bloco já sobre alguns tratamentos, sobre uma breve história da evolução na vida do homem, que morria muito cedo e agora chega quase aos 100 anos, e vamos agora aprofundar no Alzheimer. Fato que preocupa muita gente obviamente que uma pesquisa demonstrou que mais de 413 medicamentos foram testados sem absolutamente nenhuma eficácia no tratamento. E que, de repente, alguém descobriu que a alimentação poderia ser muito útil e já mostrou que é. Bom, primeiro, de 2002 a 2012, quer dizer, 10 anos, 99% desses medicamentos não resolveram nada. Por quê, doutor? Acredita-se que realmente eles não conseguiram entender a doença como um todo para poder, de repente, desenvolver medicamentos que possam efetivamente ajudar os pacientes, né? Para mim também é uma surpresa muito grande quando 99,6% não funciona. E a coisa boa de tudo isso é que se descobriu que quando você faz uma dieta cetogênica, dieta cetogênica é uma dieta pobre em carboidratos, né? Eu dizia ali, conversando antes da entrevista, que o carboidrato ele só serve para deixar você feio e gordo, né? Então, é saboroso, mas para a saúde... traz prejuízos. E a alimentação cetogênica é uma alimentação que é rica em proteínas, né? É tanto que hoje existe, eles falam da doença, a dieta do Atkins modificada, né? Melhorada, né? Que tem tido resultados expressivos no Alzheimer. Né? Essa dieta, ela é rica em gordura, né? Também em gordura, quer dizer, quando você... E a gordura é muito bom para o cérebro. Qual é a gordura é muito saudável para o nosso organismo. A gordura que não presta é aquela gordura que vem do carboidrato. Sim. O carboidrato transforma-se em açúcar e o açúcar é armazenado em forma de gordura ruim. Essa gordura que é prejudicial. Prejudicial, que é a gordura dos americanos, que se fala muito, né? Muito carboidrato. Mas a gordura em si, o abacate, a gordura da carne, toda a gordura é muito saudável, né? A gordura que vem também dos alimentos como, por exemplo, a castanha, enfim, todos esses alimentos favorecem muito a saúde e favorecem o Alzheimer. É importante que se diga que quando você faz uma alimentação, isso comprovado cientificamente, tanto em animais como no ser humano, quando você usa uma alimentação pobre, uma alimentação que eu diria assim, restrita, você rejuvenesce. Sim. Quanto menos você comer, mais você rejuvenesce. Então, se você associar isso a uma alimentação mais controlada e associar a uma alimentação cetogênica, rica em proteínas, carne, peixe, frango, enfim, e associar isso
a gordura, você consegue um resultado muito grande na prevenção do Alzheimer, e no tratamento do Alzheimer inicial. A gente chama o Alzheimer inicial ou, por exemplo, uma outra patologia que chama-se CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Entendi. Né? Tanto o Alzheimer na fase inicial e a CCL, quando você faz uma alimentação cetogênica, uma alimentação pobre em carboidratos, os carboidratos simples, o problema é o carboidrato simples. O que é o carboidrato simples? É o açúcar, a massa de uma maneira geral. Esses alimentos são alimentos que se transformam em açúcar imediatamente e depois é armazenado em forma da gordura ruim. Da gordura ruim. Bom, de qualquer forma, então, descobriu-se que a alimentação pode ser um primeiro grande caminho para a prevenção e até para a cura do Alzheimer. O tratamento. Eu não diria cura, mas eu diria o tratamento. A melhora espetacular quando você usa uma alimentação. Eu falei da dieta do Atkins, porque ela foi muito conhecida no mundo, né? E hoje a dieta do Atkins modificada, né? Com mais sabedoria, né? E quando a gente chama da alimentação cetogênica, por exemplo, Atkins é uma alimentação cetogênica, né? Perfeito. Uma alimentação rica em proteínas e muito pobre em carboidratos simples. Porque tem um carboidrato complexo, como as verduras, como os legumes, né? Os legumes são chamados de carboidrato complexo. Pois é. A gente deve se ater ao carboidrato complexo. Né? Bom, de qualquer forma, é uma boa notícia saber que a ciência, sempre evoluindo, já descobriu mais um caminho aí, como o senhor muito bem disse. Falando em notícias boas, vamos dar mais uma paradinha, dar mais um giro de notícias aqui pela região. Finalmente a gente vai ter uma redução no custo da gasolina, né? Que coisa boa. Que coisa boa. O senhor falou sobre os medicamentos, e eu sei que o medicamento de Alzheimer é um medicamento muito caro. E a gente fica sempre preocupado com a forma como a gente vai gastar o dinheiro. O senhor havia comentado também nos bastidores sobre as pessoas que agora começam a dar muito mais valor em dinheiro e tudo mais. Então, a notícia boa é que a Petrobras finalmente anunciou mais uma redução no preço da gasolina e do diesel nas refinarias, o que pode resultar num preço final no posto que vai nos ajudar bastante. A medida passou a prevalecer nesta sexta-feira e já vai ajudar muita gente. Quem preparou uma matéria sobre este assunto é o Matias Gaudi e você vai acompanhar aí com a gente. Solta aí pra gente, Leandro, por favor. Em 8 de julho, a Petrobras reduziu em 4,4% o preço da gasolina e em 3,8% o preço do diesel. Em 1º de julho, a companhia informou nova revisão na periodicidade de reajuste nos preços dos combustíveis, que passarão a ser realizados sem prazo definido. Há quase 2 meses, a empresa já tinha anunciado mudanças, novamente em seu formato de divulgação de reajustes nos preços de gasolina e diesel. Nesta quinta-feira, a Petrobras anunciou a redução no preço da gasolina em 2,14% e do diesel em 2,15% nas refinarias. Com o anúncio, o preço médio do litro da gasolina passará de R$ 1,68 para R$ 1,64, enquanto o diesel reduzirá de R$ 2,06 para R$ 2,02. As informações constam em site da empresa, no qual a petroleira detalha preços praticados nos 37 pontos de suprimento do mercado brasileiro, para a gasolina, o diesel S10 e o diesel S500. No site, a empresa informou reduções médias de preço de 0,036 centavos por litro de gasolina e de 0,044 por litro de diesel. Muito bem, voltamos depois dessa boa notícia. Doutor, eu vou deixar uma pergunta no ar antes da gente ir para o intervalo. Eu quero que o senhor fale no último bloco dessa interessante entrevista sobre os primeiros sinais do Alzheimer para que as pessoas comecem a se atentar a isso e a diferença entre o Alzheimer e a demência. O senhor vai falar no próximo bloco sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta com a terceira e última parte do J mais ABC, segunda edição desta sexta-feira. Sextou, graças a Deus. A gente já volta.
Muito bem, estamos de volta com a última parte do J mais ABC, segunda edição desta sexta-feira. O doutor Eduardo está falando bastante aqui sobre esse assunto delicado que é o Alzheimer. Deixei uma pergunta no ar na passagem de bloco. Eu queria que o senhor explicasse então, principalmente como alerta, quais são os primeiros sinais do Alzheimer ou também, né, da demência, para que as pessoas comecem a ficar atentas e o tratamento, obviamente, quanto mais cedo é melhor. Quando a gente, durante muito tempo, se falou que o Alzheimer clássico, seria quando você começa a ter uma perda de memória muito cedo, com 50 anos, você vai perdendo gradativamente, de forma rápida, a memória. Isso seria o Alzheimer clássico. Isso a partir dos 50. A partir dos 50, quer dizer, você ainda é jovem. Né? E a demência senil, quando você tem acima de 70 anos. Tá. Né? Mas isso se confunde. Isso, inclusive, nós falamos do CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Né? Também se confunde, você começa a perder memória. Então, o problema é você começa a perder memória e de uma forma mais intensa e Rápida, gradativa, né? E tal. E a demência. Então, a demência seria uma fase mais acima de 70 anos. Entendi. Né? E esse CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, também, e todos eles se confundem ali. Né? Então, mais ou menos no mesmo mote ali, a pessoa já começa. Agora, é interessante que aos primeiros sinais, as pessoas procurem, não uma farmácia para comprar um remédio para a memória, e sim um médico especialista como o senhor e na sua clínica, um profissional, né, doutor? Porque aí você vai conseguir fazer. Eu costumo dizer uma coisa interessante, que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo. O homem tem 6 pausas e a mulher tem 6 pausas. A grande pausa da mulher é a menopausa, quando o FSH está acima de 15. E a andropausa, quando a testosterona no homem está abaixo de 700. Entendi. E todas se manifestam nessa faixa de 50 anos. Exatamente. Então, quando você corrige as pausas, você consegue já melhorar de cara o paciente. Entendi. Então, você entra com a dieta, corrigindo o paciente, uma dieta mais proteica, a dieta chamada cetogênica, rica em proteínas e muito pobre em carboidratos simples, né? E tratar as pausas. Por exemplo, existe a grande pausa, que é uma para o homem e outra para a mulher, e 5 pausas pequenas, que é igual para os dois. Entendi. Por exemplo, melatopausa, deficiência da melatonina, já começa aos 25 anos de idade. Puxa né? vida! A somatopausa, deficiência do GH. Já ouviu falar do GH? Hormônio do crescimento? O GH também começa, chama-se somatopausa. Né? A adenopausa, deficiência do DHA, a dehidroepiandrosterona. É uma substância, essa substância é a mais abundante do corpo aos 20 anos e aos 30 já cai pela metade. Me assusta essa faixa etária tão jovem. Tão jovem. Aí chamamos de adenopausa. Tireopausa, 80% da população mundial tem hipotireoidismo, porque falta iodo no planeta. Entendi. E por curiosidade, o único país que corrigiu o iodo na sua população foi o Japão, porque colocou o iodo exatamente no shoyu, né? Shoyu. E como o japonês 100% consome shoyu, isso foi muito importante porque o Japão hoje é o país de menor índice de câncer do planeta, maior longevidade do planeta e a melhor saúde do planeta. Pois é. Corrigiu pela alimentação. Pela alimentação. Exatamente, né? Como o senhor sugere. E quando a gente fala de shoyu, é o shoyu lá do Japão, desse programa médico, é um programa de saúde. Né? É muito interessante. E a deficiência da vitamina D, que a gente chama de eletropausa. Deficiência da vitamina D e pregnenolona. Muito importante. Então, 100% dos pacientes hoje estão com deficiência da vitamina D. Então, é fácil corrigir a vitamina D. Certo. Né? Tanto injetável como em comprimido.
Nós temos que tomar diariamente pelo menos 10 mil unidades de vitamina D. Perfeitamente. Antes da gente ir para as considerações finais, eu queria dar um recado. Nós estamos no inverno e agora essas noites de friacas aí tem judiado de muita gente, né? E tem muita gente que, infelizmente, não tem uma roupa, não tem um agasalho, não tem um cobertor e passam as noites aí pelas ruas. São situações bem tristes, né? Sim. Mas a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como ela faz todo ano, iniciou mais uma vez a campanha do agasalho 2019, para tentar ajudar um pouco mais essas pessoas que tanto precisam, né, doutor? E a nossa equipe da TV Mais, obviamente, entrou nesta ação e preparou um recado bem importante para você que quer participar. Então, veja o recado que a Michele tem para você. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que às vezes, gente, não tem um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos listados no site www.sãobernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Muito bem, então está dado o recado e você pode participar também desta campanha maravilhosa. Doutor, considerações finais, que o nosso tempo é curto e a gente já tem que encerrar. Primeiro, muito obrigado por sua presença aqui, viu? E deixa um recado aí para o pessoal de casa aí, para se prevenir, não só dessa doença, como tantas outras do mundo moderno. Eu diria que corrigir a alimentação, uma alimentação pobre em carboidrato e rica em proteínas e gordura. A gordura é muito importante para o cérebro. É importante saber que a gordura é muito importante para o cérebro, né? Isso é o recado que eu deixo. E fugir do carboidrato simples, do pão, da massa, da pizza. Da pizza. Hoje pizza, é sexta-feira, doutor, não fala isso. Você entendeu? Então, na realidade, não é que você não pode comer, mas você comer muito menos. Moderadamente. Se você comer, moderado, né? Exatamente. Moderado, Se você diminuir, você vai dar um upgrade na tua vida, na tua saúde. Tá certo. Então não precisa comer 8 pedaços de uma pizza. 2 já está de bom tamanho. Doutor Eduardo Gomes de Azevedo foi o nosso ilustre convidado da nossa sala de entrevistas do J Mais ABC, segunda edição dessa sexta-feira. Muito obrigado, doutor, por ter aí separado um tempinho para falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Eu espero tê-lo em outras oportunidades para falar muito mais sobre outros assuntos. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana. Maneira na pizza. Obrigado, viu? Opa, prazer grande estar aqui com você. Muito obrigado. O J Mais ABC, segunda edição desta sexta-feira, fica por aqui. Você pode acompanhar mais notícias no nosso Facebook, que é muito simples, TV Mais ABC, ou ainda no nosso portal parceiro n7.abc.br. Tenham todos um ótimo final de semana e, como eu digo, toda sexta-feira, amanhã é sábado e domingo, olha, durmam até acordar, principalmente se tiver esse friozinho. Nosso próximo encontro, segunda-feira, na primeira edição, que é às 12h30 ao vivo. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.